Olá, turmas do segundo ano, aula de Sociologia. Nessa aula de Sociologia eu quero tratar de uma breve revisão do que a gente estudou no primeiro bimestre. Em Sociologia, para os segundos anos, nós estudamos Sociologia no Brasil. Depois de, no primeiro ano, termos estudado a origem, o contexto de surgimento da Sociologia, Durkheim, Marx, Weber, agora no segundo ano, no primeiro bimestre, nosso tema é Sociologia do Brasil. Quando a Sociologia veio para o Brasil e como se desenvolveu a partir de alguns pensadores. Pois bem, a década de 1930 gerou o que a gente costuma observar nos estudos da Sociologia do Brasil como a geração de 1930. Tivemos depois a geração de 1940 e 1950. A geração de sociólogos ou pensadores sociais de 1930 estava em busca de compreender a identidade brasileira, construir a identidade brasileira, entender como ela se formou, como é que a identidade brasileira se originou. E destaque para alguns pensadores. Gilberto Freire, que inaugurou com os seus estudos. No primeiro momento, os seus escritos têm muito mais o perfil de ensaio, ele era um ensaísta, do que propriamente um sociólogo. Mas a maneira como ele escreveu e, sobretudo, os temas que ele abordou e investigou, todos eles de caráter sociológico. Gilberto Freire é o primeiro. Depois estudamos também Sérgio Buarque de Holanda, cada um construindo conceitos e visões sobre a formação da identidade brasileira, da identidade nacional, da cultura nacional. E é interessante observar que Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, posteriormente, e outros sociólogos como Ottaviani, esses outros mais adiante. Vamos ficar inicialmente com esses três primeiros. Vamos começar com o pernambucano Gilberto Freire. Gilberto Freire, de família aristocrática, ou seja, de família rica de Pernambuco, família de engenho, o avô de Freire foi um dos maiores donos de engenho do Brasil naquele contexto. Depois seu pai herdou a fortuna e seguiu também a formação de jurista. Freire teve a oportunidade de conhecer e de vivenciar, de viver, numa época em que ainda havia os requisitos do escravismo brasileiro. Ainda havia o mandonismo expresso pelos grandes latifundiários nordestinos que herdaram todo esse campo de influência que remonta ao período colonial. Freire, como era de família muito rica, foi enviado para os Estados Unidos para estudar. Lá ele entra em contato com uma série de professores e teorias e correntes filosóficas, sociológicas, uma série de conhecimentos que ele teve a oportunidade por conta desse privilégio que ele teve de estudar fora. E estudou nos Estados Unidos e vivenciou, viu lá com os próprios olhos a dinâmica do funcionamento da sociedade norte-americana, a questão racial muito forte, a segregação, bairros para negros, bairros para brancos, tudo separado, a segregação que fazia parte da dinâmica da sociedade norte-americana. E ele desenvolveu um estudo muito grande sobre culturas, e nada mais, nada menos que Franz Boas foi o seu mentor, o seu orientador na produção da sua tese de doutorado sobre cultura e sobre estruturas acerca da formação de povos e elementos culturais. Vale lembrar que Franz Boas é o principal nome do que a gente chama de relativismo cultural, que é uma corrente antropológica que estuda culturas e numa época em que pensavam-se que existia cultura superior e cultura inferior, Franz Boas veio com a tese do relativismo cultural, afirmando que o que existe são culturas diferentes e não cultura superior e cultura inferior.
E Freire apreendeu com o seu mestre, digamos assim, tais ensinamentos. E quando regressa ao Brasil, ele escreve sua principal obra, sua obra-prima chamada Casagrande Senzala. Nesse livro ele apresenta a história do Brasil, a formação do povo brasileiro e o processo de miscigenação. A Casa Grande, né, a casa dos senhores de engenho, da família rica, patriarcal, exercendo todo o poder, todo o patrimonialismo, e a senzala, o local dos escravos, dos pobres, dos serviçais. Essa estrutura entre Casa Grande e senzala era como se fosse a síntese de um Brasil em formação, marcado pelo escravismo, pela pirâmide social e os determinismos do período colonial, que se espraiava e se espalhava por todas as relações sociais, econômicas, políticas, sempre colocando o branco numa condição de superioridade e hegemônica, ou seja, de poder, em detrimento dos outros pobres, que na sua grande maioria era formado por negros e mulatos. Quem eram os mulatos? Os mulatos eram o grupo resultante do intercurso entre a raça negra e a raça branca. Formou-se o mulato e tinha esse termo, que é um termo pejorativo. Por conta dessa visão de Freire e a experiência que ele teve, a oportunidade de ter estudado nos Estados Unidos, quando ele volta para o Brasil, ele percebe que no Brasil as relações entre grupos raciais é totalmente diferente do que ele viu lá nos Estados Unidos. E ele vai criar uma explicação, ele vai construir uma explicação de que as relações de grupos raciais no Brasil é como se fosse muito mais harmônica do que lá nos Estados Unidos, onde havia a segregação, a separação. No Brasil não havia essa separação espacial, áreas específicas. E foi aí que o que ele escreveu deu margem a muitas interpretações por outras pessoas. Ele afirmou que as raças aqui no Brasil, ou os elementos pertencentes a grupos raciais diferentes, o branco, o negro, o indígena, viviam de maneira ou numa certa harmonia. Ele escreveu isso, denotando ou levando a crer que existia no Brasil uma democracia racial. Essa suposta democracia racial foi depois contestada por outros muitos pensadores, por várias gente. Eu costumo dizer para os meus alunos que Gilberto Freire levou muita porrada por conta dessas afirmações, afirmando que existia no Brasil uma suposta harmonia, um convívio harmonioso e democrático, reforçando a tese da democracia racial. Os críticos de Freire afirmavam que isso se tratava de um mito, de uma mentira. O que é o mito? O mito é uma mentira, é uma falácia, é uma construção falaciosa, é um engodo, é uma enganação. Pega isso, mito. Se alguém chamar o outro de mito, tem essa conotação. Trata-se de uma farsa, mas que é construída visando interesses para obter vantagens ou alguma vantagem específica. E o mito da democracia racial foi desconstruída logo depois. Portanto, a grande contribuição de Freire, mesmo que pese sobre ele o equívoco cometido em relação à democracia racial, sua obra é riquíssima, extremamente importante, e é ela que inaugura os estudos sociológicos no Brasil. A sociologia brasileira deve muito a Gilberto Freire, com sua obra Casa Grande Senzala, porque ele apresenta todas as relações e toda a construção da cultura, a contribuição do negro, do índio e do branco, formando a cultura e a identidade nacional. Até então, não se falava de valores da cultura negra, só exaltava o branco. Freire abre a oportunidade para essa valorização. Tanto é que Freire vai afirmar o seguinte: a maior riqueza do Brasil é a mistura de raças, é a mistura de culturas, o processo de miscigenação, mistura de raças, mistura de culturas, de elementos culturais. Ok? Esse foi Gilberto Freire, o pernambucano, autor de Casa Grande Senzala. Um outro pensador importante é o paulista Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele é influenciado pelas ideias do Max Weber, e a partir daí, portanto, um weberiano,
e ele vai desenvolver um trabalho sobre a identidade brasileira em sua principal obra escrita. Seu principal livro se chama Raízes do Brasil. Raízes do Brasil é, na verdade, uma obra extremamente importante e rica, que conta toda a formação do povo brasileiro, desde a vinda dos portugueses, encontrando os nativos indígenas aqui no nosso território, e depois a vinda de outros grupos, de outros elementos raciais, como o africano, né, o negro, as pessoas de origem afro, e que vão, na verdade, contribuir para a formação da cultura brasileira e da nação brasileira. Ele vai cunhar, ele vai criar alguns conceitos. Ele vai afirmar, por exemplo, que o perfil do povo que veio colonizar o Brasil era um perfil mais aventureiro, diferente do ladrilhador, do trabalhador. Ele analisa o seguinte: o grupo português luso que colonizou o Brasil e o outro grupo de espanhóis que colonizou o restante da América. E depois ele fala brevemente sobre a América do Norte. Mas ele compara. Os espanhóis tinham um outro perfil de trabalhador, de fixar, de ficar mais tempo, o objetivo. O português não, ele era um aventureiro. Veio para fazer fortuna aqui na colônia e depois ele partiria, regressaria para a terra com muito dinheiro. Não tinha nem vínculo, não tinha nem interesse de fixar-se por aqui e constituir uma cultura, uma nova terra aqui nesse território. É dessa maneira que ele busca desenvolver o trabalho. Um outro conceito, e aí é sobre a identidade brasileira, Sérgio Buarque de Holanda vai trazer o conceito de homem cordial. Cordial vem do core, coração. Em outras palavras, o brasileiro é um homem cordial porque ele não consegue discernir o que é público do privado. Tudo acaba sendo misturado. Se nós conhecemos alguém que tem um cargo público, a gente age como se fosse nosso amigo e busca obter vantagens simplesmente porque a gente conhece alguém no cargo ou no serviço público. E quem está no serviço público também se acha dono daquele local como se fosse sua empresa. Digamos que um político eleito, um prefeito, um governador, um presidente, um vereador, ele assumindo o cargo, ele acha que ele pode promover uma gestão em que aquilo é dele, como se fosse uma empresa, um empreendimento dele. Ele não sabe diferenciar o público do privado, do particular, e age dessa maneira. E o brasileiro, além disso, ele age pelo coração. Ele é pouco racional nas decisões, nas escolhas. Ele é muito mais movido por questões afetivas e sentimentais do que racional. Ele é muito amigo, ele é hospitaleiro demais e expressa a sua vida para estranhos, conversa de coisas particulares e privadas de ordem doméstica para pessoas estranhas. Ele diz que isso é típico do povo brasileiro e ele tanto traz na análise os elementos que são positivos, ser hospitaleiro, ser pacífico, ou seja, não é inclinado à guerra, mas também ele rechaça o impacto dessa postura na dificuldade de desenvolvimento da nação. Ele acredita que esse nível de proximidade, intimidade que temos uns com os outros, nós enquanto brasileiros, segundo Sérgio Buarque de Holanda, impede a neutralidade e o próprio olhar racional sobre as coisas. Sérgio Buarque de Holanda, portanto, ele traz esse conceito de homem cordial a partir desses elementos. E fala que uma das características do povo brasileiro é justamente isso, essa dificuldade. Ele também trata do conceito de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Ele vem de patrimônio. As pessoas sempre mais ricas, historicamente no Brasil, sempre tiveram muito mais do que vantagens materiais. Lógico, se é rico, tem vantagens materiais, tem capital, tem dinheiro, tem riqueza, tem benefícios. Mas, além disso, socialmente são tratadas de maneira diferente, simplesmente por conta do patrimônio, por conta do cargo. E por conta disso, Sérgio Buarque de Holanda fala que no Brasil é típico o sujeito que tem uma posição diferente dos demais dizer assim, ó, você sabe com quem você está falando? Olha o meu cargo, o meu sobrenome.
Para ele, envolve, essa ideia está dentro do conceito de patrimonialismo. Uma supervalorização das pessoas, uma distinção das pessoas de maneira exagerada do que nos outros países, por conta da posição social. Como ele é um weberiano, ele também vai tratar da burocracia. Um dos conceitos fortes do Weber é a burocracia. E a estrutura brasileira também, para poder avançar e se desenvolver, tem que contar com uma estrutura burocrática e racional. Se não tiver essa racionalização, o país não avança. Dá até para fazer um paralelo entre o Weber e o Augusto Comte, o positivista lá, ordem e progresso. Uma nação só vai progredir, só vai ter sucesso, progresso, se tiver ordem. É um lema positivista que os republicanos aqui no Brasil, no início, na proclamação da República, adotaram. Por isso, essa inscrição na bandeira brasileira, ordem e progresso. Conceito positivista. Se fosse a aplicação de conceitos weberianos, seria racionalismo ou neutralidade do governo e do Estado para poder desenvolver o país, a nação. E o terceiro sociólogo, e esse é sociólogo mesmo, da USP, ele é paulista, Florestan Fernandes, veio de família pobre, da periferia de São Paulo, trabalhou como engraxate, trabalhou em bares e entrou na USP. Mas só conseguiu entrar na USP, a Universidade de São Paulo, depois que ele fez o supletivo. Na época tinha um outro nome, Madureza. Alguém, uma família rica, percebeu nele uma mente geniosa. Isso aí, ao longo da história, sempre aparece. Alguém observou os talentos dele, a intelectualidade daquele jovem, e incentivou ele a estudar. E ele estudou, fez supletivo e trabalhava o dia inteiro e passou na USP. E foi fazer o curso de Ciências Sociais, Sociologia na USP. E nada mais, nada menos que Francisco Azevedo foi seu professor. E foi no comecinho da formação da USP. E no início da USP tinha muitos professores que vieram de fora para poder formar aquela universidade, aquela grande universidade. E o Roger Bastide, um sociólogo e antropólogo francês, deu aula para Florestan Fernandes. E não por acaso notou o seu talento. Por conta disso, ele descreveu e ajudou em algumas pesquisas sociológicas sobre hábitos de grupos indígenas, tribos indígenas, como os tupinambás, e ele foi ganhando notoriedade e espaço dentro da universidade. Depois que o seu mestre faleceu, ele que assumiu a cátedra de Sociologia na USP. E a partir daí ele deu aula para vários pensadores que depois surgiram no campo da sociologia brasileira. Florestan Fernandes foi, por exemplo, professor de Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, e que foi presidente do Brasil por 2 mandatos. Ao fim, as ideias de Florestan Fernandes. Ele tem algumas obras importantes, mas a que chama a atenção é a integração do negro na sociedade de classes. Nesse livro, ele trata da questão em que, pós a abolição da escravidão, logo depois que aconteceu a abolição da escravidão, a Lei Áurea, em 1888, e no ano seguinte a proclamação da República, em 1889, digamos que ele começa o livro assim, praticamente a sociedade brasileira lançou à sorte um contingente, um número grande de ex-escravos na sociedade. Só que essas pessoas eram analfabetas, não aprenderam uma profissão, não tinham uma poupança, tinham sido escravos, não tinha nada disso. E foram jogados numa sociedade que o Brasil estava passando por mudanças. Era um processo que se depositava transformações e o processo de modernização. Vocês lembram de ter estudado, logo depois da proclamação da República, o Brasil inicia um período de grande confiança, agora vai dar certo, esse país vai se desenvolver. É nesse período que a competição e o início do capitalismo industrial, que depois vai ser fortalecido com Vargas, em 1930, Vargas chega ao poder, todo o processo de industrialização e desenvolvimento do Brasil começa com Vargas, de fato.
Lógico que tinha antes, mas Vargas que vai colocar o pé no acelerador e vai criar as estruturas e tudo que era preciso, desde a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, o BNDES, tudo é com Vargas. O conjunto de leis trabalhistas, né, CLT, e é nesse contexto de transformação que Fernandes, né, Florestan Fernandes, analisa a questão do negro, a dificuldade dele se integrar socialmente. É por isso que ele diz que no Brasil a miséria tem cor, a miséria tem raça, e a classe social da pirâmide, a base da pirâmide, os mais pobres, são formados na grande maioria por negros e mestiços. É uma análise sociológica com relação à estrutura, estratificação social, conceitos que a gente já trabalhou, estrutura social, estratificação, pelo viés racial. É nesse aspecto que esses três pensadores. Na prova eu só vou cobrar os três pensadores. Não vou nem de Ottaviani, nem Caio Prado Júnior. É somente a origem da sociologia no Brasil, a geração de 1930 e 1940, com esses três pensadores. Gilberto Freire, pernambucano, o paulista Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial, o patrimônio, patrimonialista, o ladrilhador, o trabalhador, raízes do Brasil, e Florestan Fernandes, a condição do negro, o processo de integração do negro na sociedade competitiva. Nesse período que Florestan estuda a questão da integração do negro, parcialmente, é aquele período que, quando houve a abolição, eu estava perto de ocorrer a abolição, um senador, o senador Vergueiro, do interior de São Paulo, lá da região oeste do estado, onde havia as grandes fazendas, os barões do café, eles preferiram dar emprego para gente branca, italianos e espanhóis, e eles foram lá na Europa recrutar essas pessoas, preferiram dar emprego para esses imigrantes por serem brancos do que propriamente pagar salários para ex-escravos. Porque na lógica do pensamento deles, não cabia a ideia de remunerar, assalariar uma pessoa negra. Ainda os requisitos da escravidão, que ainda era forte e que ainda até hoje tem as marcas, e tem gente que pensa igualzinho esse povo do passado. Portanto, eu vou cobrar na prova esses três pensadores que fazem parte do que a gente chama de sociologia no Brasil. Ok? Por hora é isso, estudem. Eu deixei também uma síntese com vocês nas aulas presenciais, vocês têm uma cópia desse material. Muitos grupos apresentaram seminários, é esse material que vai cair na prova na semana que vem. Tchau, tchau, um abraço. Qualquer dúvida a gente vai tirar essas dúvidas.